tarde, a paz do Senhor Jesus para todos essa tarde de quarta-feira. Amados, vamos meditar uma passagem no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, que diz: Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir e dar sua vida por resgate de muitos. Essa tarde falar sobre servir. Deixa eu ler aqui para você. Uma sociedade que mede o valor de uma pessoa pelo saldo de sua conta bancária tem dificuldade em compreender o prazer de servir. Para pessoas cujo objetivo é subir na vida, em termos de avanço socioeconômico, é muito mais fácil demandar atenção do que entregar-se para atender as necessidades de outras pessoas. Quando acreditamos na grandeza e superioridade absoluta do nosso Criador, a ideia de servir a Deus se torna fácil de compreender. Mesmo se for difícil, põe em prática. É impossível servir ao Senhor e ignorar as pessoas criadas à sua imagem e semelhança. É nesse princípio de humilde serviço que precisamos contrariar as tendências ambiciosas da nossa cultura. Servir é uma atitude humilde que agrada a Deus. Somos chamados para servir a Deus e aos irmãos. Quem serve se preocupa em fazer o bem aos outros, deixando de lado o egoísmo. Servir é um ato de amor e também pode ser um dom de Deus. Para servir a Deus, precisamos de maturidade, de seriedade na tarefa confiada, as limitações para cumprir o chamado, as dificuldades que serão encontradas. É preciso do poder do Espírito Santo para declarar a palavra de paz por onde fomos, estar em paz com Deus acima de tudo, e preciso ter postura, perseverar diante dos desafios, necessidade, humildade para aceitar as condições possíveis, autoridade para rejeitar o mal e confiança no Deus que enviou. Deixa eu ler aqui algumas passagens. Lá no Salmo 100, verso 2, diz o seguinte: Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Que essa tarde, eu e você, possamos apresentar Deus diante do Senhor com cânticos espirituais e possamos servir a Ele em espírito e em verdade. Possamos o adorar, exaltar e engrandecer seu nome e possamos servir a Deus, amado. Um coração alegre, sincero, reconhecer que só Ele é o Senhor, foi Ele que deu a sua vida naquela cruz por mim e por você. Ele se entregou voluntariamente, Ele deixou a glória, se esvaziou, veio ao mundo, nasceu de uma virgem lá na cidade de Belém, na Judéia. Aos 30 anos está no Rio Jordão sendo batizado, aos 33 morreu entre dois malfeitores, tudo por amor a mim e a você. Ele veio servir, porque o maior exemplo que Jesus deu foi quando ele estava na ceia, antes dele morrer, ele lavou os pés de todos os apóstolos. Esse é o Deus que nos ama, que se porta comigo e contigo. Você está do outro lado dessa terra. Deixa eu ler outra passagem aqui, em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus as riquezas. Que eu e você possam servir a Deus verdadeiramente e deixar os prazeres que o mundo oferece para trás. Possamos buscar a Deus enquanto é tempo, se aproximar dele, viver uma vida santa, separada do pecado. Lá em Mateus 23, versículo 11, mas o maior dentre vós será o vosso servo. Que você possa ser humilde bastante, reconhecer quando nós erramos, nós falhamos e ajudar as pessoas que precisam de ajuda. De uma palavra de esperança, palavra de paz, de amor. Amém, irmãos? Outra passagem, está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Quando eu e você servirmos a Deus, ao Senhor Jesus, o Pai honra. Que você possa servir a Deus. Um coração sincero, transparente, reconhecer que sem Ele não somos nada. Nós damos um passo, se não for da vontade de Deus. Eu e você estamos vivos por causa da misericórdia dEle. Possamos servir a Deus. Outra passagem, Efésios 6, versículo 6. Não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Não sirva a Deus e não aos homens.
Sirva ao Senhor. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o poder. Só Jesus Cristo, o autor da vida. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 14, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Então sirva a Deus. Renda graça ao seu nome somente a Ele. Lá em Hebreus 6:10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois serviste ainda serves aos santos. Deus se agrada quando você ajuda os irmãos mais necessitados. Ele ama. E para nós finalizar, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeste, como um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Que essa tarde, amados, eu e você possamos colocar em nosso coração o desejo de servir a Deus de toda a alma e todo entendimento. Buscar a sua presença na sua palavra, adorando a Ele, indo à sua casa. Esse Deus quer de mim e de você. Não sei como é que está a tua vida do outro lado dessa terra, não sei como é que se encontra você hoje, mas Deus, Ele se importa com você. Porque o maior exemplo, como eu falei antes, é Jesus. Ele mesmo se doou, Ele se esvaziou da sua glória, meu querido. Deu a sua vida naquela cruz do Calvário, derramou seu sangue por mim e por você. Ele pagou uma dívida que era minha e sua, uma dívida incalculável. Ele se entregou. Ele voluntariamente deu a sua vida por amor a mim e a você. E Ele quer que você o adore, o exalte, glorifique o seu nome, porque possamos servir a Deus, irmão. O mundo, cada vez que se passa, vai se tornando pior, porque o mundo está doente, está contaminado pelo pecado. Mas que eu e você possamos servir a Deus. Ainda que as pessoas não sirvam ao Senhor, sirva a Deus. Faça a diferença. Ainda que o mundo está de cabeça para baixo, adore o nome do Senhor. Coloque nos seus lábios o louvor a Deus. Porque Davi entendeu isso, quando fez o Salmo 100, verso 2. Ele louvava a Deus nos momentos difíceis, na angústia, nas perseguições, ele adorava a Deus, ele servia a Deus. Tanto os patriarcas, como os reis, como os juízes, os profetas, os apóstolos, todos eles serviram ao Senhor. E eu e você, nessa última era, possamos servir a Deus. Possamos buscar a Deus, se aproximar mais e mais do Senhor. Adorando o Senhor, rendendo graças a Ele, porque toda honra e toda glória pertence a Jesus. Então Jesus é o modelo a ser seguido. Ele foi o maior de todos os homens. Ele sendo Deus, ele sendo o Criador dos céus e da terra, se esvaziou. Ele sendo Deus, morreu numa cruz pendurado, Deus malfeitor. Ele sendo Deus, ressuscitou dentre os mortos. Ele sendo Deus, ele estava sentado no trono do universo. Ele sendo Deus, vai voltar para buscar a minha vida e a sua vida. E que você possamos, cada vez mais aqui na terra, fazer a vontade dele e servindo a ele de toda a alma, de todo entendimento. E fazer uma oração. Pai, graça eu te dou por essa tarde maravilhosa. Obrigado porque as tuas misericórdias Senhor, cada dia. Obrigado porque o Senhor é soberano, o Senhor é fiel, para que possam te servir, te adorar, te exaltar. Nos ajuda nessa caminhada, segura nossas mãos. Somos vasos de barro, a excelência agora pertence somente a ti. E perdoa os pecados, Pai querido. Essa é a minha oração. No nome de Jesus, meu Salvador eterno. Amém.